Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa oportunidade permitida por Deus, quero chamar a sua atenção para alguns destaques do acontecimento na casa de Cornélio. Sabemos que Pedro foi enviado por Deus à casa de Cornélio para levar a palavra de Deus aos gentios. E nós temos alguns destaques a passar para os nossos queridos irmãos neste momento. Antes de tudo, eu agradeço ao Senhor Jesus por você estar inscrito no canal e solicito a você neste momento que, se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, ative o sino de notificação e compartilhe todos os vídeos que você assistir deste canal. O Evangelho, irmãos, está centrado na vida e nas obras, nas obras portentosas de Cristo, quer dizer, no poder de Cristo. Lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, nós podemos observar que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Para se fazer isso aqui, é necessário ter a unção do Espírito Santo. E foi isso que Deus fez com relação a Jesus. Encheu-o do seu Espírito, não para falar línguas. Não, nem todos que foram cheios do Espírito Santo falaram línguas. Fica aí, portanto, essa observância. Irmão, Jesus libertou os cativos, curou os enfermos e libertou os atormentados. Ele perdoou o pecado, curou os cegos, limpou os leprosos e ressuscitou os mortos, irmãos. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chegava a esperança e a vida. Onde Jesus está, reina a vida e não a morte. Onde Jesus está, os agrilhões são despedaçados. Por isso eu peço a você que deixe Jesus estar na sua vida. Não retire Jesus da sua vida. Permita que ele more em sua casa, no seu coração, permanentemente. O Evangelho de Cristo não está centrado na morte de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que nós iríamos pregar? O que nós iríamos dizer para a nação? Nós podemos dizer tudo o que nós dizemos porque Jesus ressuscitou. Vimos Atos 10, 39. Vou abrir a Bíblia aqui e vou ler para os irmãos, porque fica mais claro. Já que está fazendo a obra, faça completo e faça bonito. Irmãos, Atos capítulo 10, versículo de número 39. Encontrei capítulo 10, o versículo de número 39, nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando numa cruz. Aproveita que aliás, nota-se aqui que Pedro estava dizendo, para a população, que ele é testemunha de tudo quanto Jesus fez e faz. Tá? Nós somos testemunhas, irmãos. A morte de Cristo é a nossa carta de alforria. Se Jesus não tivesse morrido, nós continuávamos escravos do pecado. Ele morreu não como Martim.
mas como nosso substituto, irmãos. Sua morte foi em nosso lugar e não em nosso favor. Tá, irmãos? Ele não fez nenhum favor. Ele morreu para que pudéssemos viver. Se Jesus não tivesse morrido, nós não poderíamos viver. Temos a vida pela sua morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho, irmãos, está centrado na ressurreição de Jesus. Tá, irmãos? Atos 10, 40 e 41 nos diz assim. 40 e 41 nos diz assim. Pedro continuou, porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Tudo Deus. Foi Deus que ressuscitou Jesus e fez com que Jesus aparecesse aos apóstolos. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós que somos testemunha que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Provas, irmãos. Pedro tinha prova de que Jesus havia ressuscitado, de que Jesus não estava mais no túmulo. Ele está dizendo aqui, olha, ele não foi visto por todo o povo. Claro, Jesus não apareceu a toda a população, ok? Mas diz o seguinte, mas somente por nós que somos as testemunhas, né? Que Deus já havia escolhido. Deus nos escolheu como testemunha dele. E diz ainda, irmãos, nós somos testemunhas. E como testemunha nós vamos relatar o que aconteceu. Está aqui, ó. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele rompeu as cadeias da morte. Ele abriu os túmulos de dentro para fora. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Ele agora tem a chave do inferno, da morte e do inferno. Ele tirou o agrilhão da morte. A morte, irmão, não tem mais a última palavra. Jesus maravilhoso, Deus potente, Deus magnífico. Vale a pena servir ao Senhor Jesus. Irmãos, o Evangelho está centrado no senhorinho de Cristo. Atos 10, 36 a 42. 36 a 42. Diz a palavra do Senhor Jesus. Pedro aqui explicando, a explicação de Pedro. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando lá na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabe também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. Ele deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos que eram dominados pelo poder do diabo. Tudo isso vocês sabem. Mesmo assim, vocês não querem aceitar que o Evangelho veio também para os gentios. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram pregando numa cruz. Jesus amado.
Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Foi o que nós lemos. Versículo número 42, Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. E glória, aleluia, Jesus. O juiz do vivo e dos mortos, todos terão que comparecer perante ele para a prestação de conta da sua vida. Todo joelho dobrará ou terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso para a honra e glória de Deus Pai. Oh, glória! O Evangelho oferece remissão de pecado para todos os que cremos. Todos. Atos 10, 43, vamos lá. Jesus nos... Está aqui, irmãos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que crerem nele, recebem, por meio dele, o perdão do pecado. Você só pode receber o perdão do seu pecado por meio de Jesus Cristo. Isso se você aceitar ele como Salvador da sua vida. A remissão dos pecados, irmãos, o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna não é alcançado pelas obras nem pela religião, mas por crer em Cristo. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. João 6,47. Irmãos, o que crê em Jesus Cristo não perece, mas tem a vida eterna. Eu vou concordar com Martin Hans, quando diz que Deus nunca justificou e salvou, e nem justificará e salvará um judeu ímpio que viveu e morreu impiamente, tá? Mesmo que fosse descendente de Abraão. Precisa ser justo. Irmãos, Jesus, Romanos 9, 3, e de Hebreus, Filipenses 3, 5, e tivesse todas as honras e vantagens pertinentes à circuncisão, ele retribuirá com indignação e ira, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Eita Jesus! Primeiramente dos judeus, cujos privilégios e religião, em vez de proteger do juízo de Deus, agrava-lhe a culpa e a condenação. Ao mesmo Deus nunca rejeitou ou recusou, nunca rejeitará ou recusará um gentio justo que, mesmo não tendo privilégios e vantagens do que os judeus disponham, como Cornélio, teme a Deus e adora e o faz o que é justo. Deus julga os homens pelo coração e não pela sua nacionalidade ou ascendência. A gente não vai ficar por aqui. Nós vamos passar para vocês esse último. Nós não terminamos, não. Nós não terminamos o último, destaque. Aqueles que recebem o Evangelho recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja. Recebeu o Evangelho, irmãos? Recebeu o Espírito Santo. Agora você está integrado à igreja. Os gentios creram, foram batizados com o Espírito Santo. Imediatamente foram também batizados com água e integrados à igreja. Todo que crê deve integrar-se na igreja de Deus por meio da pública profissão de fé e do batismo. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Está lá em Marcos 16. O batismo, irmãos, é um selo de que alguém pertence à igreja de Cristo. Cadê o selo, irmãos? Tudo na casa de Cornélio ansiava de coração por esse lacre, claro e público. O batismo é, ao mesmo tempo, irmão, também a ação do próprio Jesus, por meio da qual ele acolhe pessoa como sua
propriedade, certificando mais de que participar da sua morte e pertence, sua morte e ressurreição. Por meio do batismo, os crentes passam a pertencer a Jesus e Jesus passa a pertencer a ele. A água do batismo é o símbolo do Espírito Santo. Não se pode negar o sinal aos que receberam, não é, as coisas significadas. Esses a quem Deus concedeu graciosamente o concerto têm direito, claro, aos selos do concerto. Deus em Cristo abençoe a nação, você. Se inscreva no canal. Muito obrigado por nos acompanhar, por permitir que eu passasse esse relato para você, porque é de suma importância que, assim como eu descobri e sei, você também precisa saber. Amém, Jesus, e amém.